Então, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar então nossa última aula com conteúdo na nossa cadeira de certificações, tá? Lembrando que a gente vai fazer uma aula de revisão na próxima semana. Eu vou mandar lá no grupo como é que vai funcionar certinho nossa aula de revisão, tá? Mas a princípio, vou pedir que vocês venham com as dúvidas de vocês já. Vou passar na tela o que a gente vai cobrar na prova. E venham com as dúvidas já prontas, né? Porque realmente fazer uma revisão de todo o conteúdo da aula seria extremamente gigante, tá? Mas a gente pode recapitular, a gente pode ver conteúdos que a gente já viu, e os conteúdos que mais vão cair na nossa prova. E algumas pessoas me chamaram um pouco preocupadas, vamos dizer assim, em questão da prova, e eu disse assim para todas elas, ó, o objetivo da Liga do Mercado Financeiro não é atrasar a caminhada de ninguém na universidade, principalmente. O nosso objetivo aqui é que vocês aprendam, tá? É que vocês saiam pelo menos com alguma coisinha de importante das nossas aulas, tá? Então não vai ser uma prova difícil, não vai ser uma prova complicada, não vai ser uma prova que pode atrasar a aula de vocês. Lógico que a Liga ela tem um sistema de aprovação, então quem não ser aprovado na cadeira através da prova terá que refazer a cadeira no próximo semestre. Mas a gente faz aquela ajuda para que vocês não precisem estar fazendo ela de novo, certo? Durante a semana e na revisão também eu vou recapitular como é que vai funcionar a prova, questão de horários também eu vou mandar para vocês durante a semana, certo? Então vamos lá, pessoal. Como último conteúdo da nossa disciplina, da nossa cadeira, a nossa cadeira era para ter 12 aulas, tá? Porém, como as aulas de todas as cadeiras elas começaram um pouco depois do início do semestre, depois do processo seletivo, no caso, acabou atrasando algumas coisas. Então, a gente vai fazer hoje a nossa última aula de conteúdo, tá? É um conteúdo um pouco mais complexo, um pouco mais complicadinho, mas que na prova eu vou cobrar pouquíssima coisa, ok? Vamos lá, pessoal. Falando sobre inovação e desenvolvimento de mercado, tá? Esse aqui é o módulo 4, é o último módulo do conteúdo da nova CPA, tá? E hoje a gente vai trazer ESG no mercado financeiro e DeFi, correto? Então vamos lá. Inicialmente, a gente vai falar sobre os conceitos de ESG, tá? A gente pode chamar de ESG ou ASG, tá? O ASG é o termo em português e o ESG é o termo em inglês, tá? Que significa ambiental, social e governança, certo? E quando a gente fala de ASG, a gente está falando do mundo dos investimentos. Principalmente hoje em dia, antigamente não era tanto assim, mas muitas pessoas elas levam em consideração hoje em dia os investimentos que elas vão fazer, principalmente na parte de ações, ou seja, comprar cotas de uma empresa, elas levam em consideração na sua análise, nos seus estudos de investimento, o que que aquela empresa está fazendo nesses critérios que a gente vai ver aqui agora. O que que aquela empresa está fazendo nos critérios ambiental, no critério social, no critério de governança para as pessoas, ou seja, o que de sustentável aquela empresa está fazendo para o mundo, está fazendo para a sociedade, está fazendo para as pessoas que trabalham naquela empresa. Então, por exemplo, se eu vejo que tem uma empresa, sei lá, uma empresa de cosméticos, por exemplo, que ela tem as suas vendas de cotas na Bolsa de Valores. Se eu sei que aquela empresa está fazendo testes em animais, por exemplo, os animais estão sofrendo com aqueles testes para os produtos dessa empresa, muitas das pessoas, quase 100% delas, vão levar isso em consideração e não vão comprar cotas dessa empresa, tá? Então é justamente isso, essa análise que está crescendo cada vez mais no mundo dos investimentos, tá? Se aquela empresa realmente está sendo sustentável para o mundo, para a sociedade e para as pessoas que trabalham naquela empresa, correto? E essa sustentabilidade dos investimentos ESG, elas precisam ser feitas a longo prazo, tá? Visando o longo prazo, não apenas no momento, não apenas numa campanha específica que a empresa possa fazer, mas a longo prazo, justamente, tá? E esses títulos aqui, eles podem ser chamados de investimento responsável, sustentável, ético, de impacto ou títulos verdes. A gente vai ver agora, especificamente, cada uma dessas questões e desses critérios, desses três critérios que os investimentos ASG levam em consideração. Tá? Inicialmente, quando a gente fala de ambiental, esse aqui é extremamente fácil.
tá? A gente está falando de gestão de recursos naturais, controle de emissões de carbono, uso eficiente da energia, redução de impactos ambientais, adoção de tecnologias sustentáveis e outras coisas que são relacionadas à questão ambiental, certo? A maior confusão que pode acontecer é justamente nessas outras duas questões aqui, o social e a governança. Quando a gente fala de dimensão social nos investimentos ASG, a gente fala da relação em condições de trabalho, diversidade e inclusão, capacitação de colaboradores, respeito aos direitos humanos, proteção de dados e privacidade e entre outros, tá? Então a gente está falando dos colaboradores, não necessariamente aqueles que estão trabalhando na empresa, mas, por exemplo, aqueles que estão participando de um processo seletivo. Se uma empresa, por exemplo, ela não abre vagas para pessoas com deficiência, por exemplo, ou vagas com algum tipo de cota específico para alguns investidores, isso pode ser visto como ruim, certo? Logicamente que não são 100% dos investidores que levam isso em consideração, essas questões de ESG em consideração, mas a grande maioria, sim, leva isso em consideração, tá? Então, pense nesse sentido. Pessoas que trabalham numa empresa ou pessoas que estão participando de um processo seletivo, por exemplo, se elas realmente têm oportunidade para trabalhar numa empresa, certo? Essa é a questão da dimensão social. E a questão da dimensão da governança diz respeito às lideranças, aos gestores de uma empresa, tá? Então, autonomia do conselho, composição e diversidade do conselho administrativo, política de remuneração da alta gestão, princípios éticos e transparência e prestação de contas, entre outras características, tá? Então, percebam a diferença desses três critérios, dessas três dimensões, tá? O ambiental justamente ao pé da letra, então, questão de gestão de recursos naturais, tudo que envolve a questão ambiental está nesse primeiro critério, e a questão social, a questão de governança, que precisam ter um pouco mais de cuidado para fazer essa diferença. Mas também é super tranquilo, tá? E existem alguns títulos que são específicos que a gente faz no mundo dos investimentos, que são específicos para esses investimentos ESG, tá? Vou passar rapidamente aqui sobre esses aqui e vou falar a finalidade, tá? As características principais de cada um desses títulos. Os títulos verdes, ou também chamado de Green Bonds, têm a finalidade de financiar projetos ambientais, tá? Então, recursos são obrigatoriamente destinados ao projeto ambiental, informado na emissão, então pode ser debênture, pode ser CRI, pode ser CRA, certo? Lembrando que esses três títulos aqui são emitidos por empresas, tá? Não são emitidos por bancos. Ou seja, recapitulando também a questão do Fundo Garantidor de Crédito, esses títulos aqui não têm garantia do Fundo Garantidor de Crédito, tá? Títulos sociais, tá? Tem a finalidade de apoiar iniciativas de impacto social, ou seja, direcionados a projetos como geração de empregos, saneamento, saúde, educação e infraestrutura básica, certo? Sustainability Linked Bonds, tá? Tem a finalidade de estimular metas ambientais e sociais, então junta esses dois primeiros títulos que a gente viu anteriormente. Títulos ODS, tem o objetivo de financiar ações alinhadas aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Social da ONU, tá? Então, voltado ao desenvolvimento sustentável, ainda não possui uma padronização global consolidada, tá? Justamente não são todas as pessoas que conhecem essas 17 ações da ONU, então, na maioria das vezes, é o que menos é divulgado e investido. Títulos de transição servem para apoiar a descarbonização da economia, tá? Justamente a transição de produção com emissão de carbono para produção com emissão, é muito difícil, tá? Mas com emissão de questões sustentáveis, tá? Finalizando a parte de conceitos de investimentos ASG, é uma parte super tranquila, tá, pessoal? Então, podem levar justamente bem ao pé da letra o que significa cada um dos títulos, o que significa cada uma das dimensões, tá? É uma questão importante que aparece lá nos conceitos e nos módulos da CA. Vamos iniciar, então, a parte agora de finanças descentralizadas, correto? E a primeira coisa que vocês precisam pensar e fazer a diferença dessas finanças descentralizadas é que existem finanças que são tradicionais. E quando a gente fala de finanças tradicionais, inicialmente, a gente está falando de operações dentro do mercado financeiro, no qual eu necessito de um intermediário para fazer uma operação financeira, tá? Então, por exemplo, eu preciso fazer um contrato ou preciso fazer um boleto
para que uma pessoa me pague, eu entro lá no meu banco, entro lá na minha cooperativa, peço, ó, eu preciso fazer um boleto, preciso desse intermediário para fazer uma operação financeira com outra pessoa. Então, nas finanças tradicionais, a gente tem três figuras que são básicas, três figuras iniciais para ser considerado uma finança tradicional. A primeira delas é quem está querendo fazer a operação, ou seja, pode ser eu, pode ser a pessoa do outro lado. O intermediário, tá? Geralmente é um banco ou alguma instituição financeira. E o terceiro é a pessoa que está recebendo ou que está me pagando, por exemplo, algum boleto ou está assinando algum contrato, certo? Então, a principal característica das finanças tradicionais é a existência de um intermediário, tá? Esse intermediário, ele está centralizado, ele está no meio, certo? Então, tem eu, tem a instituição e tem outra pessoa querendo fazer uma operação também, correto? A principal diferença entre as finanças tradicionais e as finanças descentralizadas é justamente isso, tá? São serviços financeiros que são baseados em blockchain, tá? Que dispensam intermediários. Ou seja, essa figura do meio aqui eu já não preciso mais. E a gente vai explicar mais para frente como é que funciona isso, tá? Daqui a pouco eu explico também o que significa blockchain. Essas finanças descentralizadas, elas operam por meio de contratos inteligentes, tá? Os smart contracts e stablecoins, ou seja, moedas estáveis, tá? A criptoeconomia é o fundamento que sustenta e viabiliza esse modelo, certo? A criptoeconomia, apesar dela ter esse nome diferente, ela ainda tem os mesmos princípios e as principais leis da economia tradicional, tá? Então, lei da oferta e da demanda, lei do lucro, por exemplo. Então, carrega as mesmas leis fundamentais. E a mesma segurança, e até às vezes mais segurança do que quando a gente fala de finanças tradicionais, tá? Quando a gente fala de finanças descentralizadas, novamente, dispensa o intermediário, dispensa aquela relação e aquela figura central entre duas pessoas, tá? As finanças descentralizadas, elas possuem rede blockchain aberta, não permissionada, ou seja, qualquer pessoa que quiser fazer alguma operação dentro dessas finanças descentralizadas consegue fazer, é transparente, certo? Combinável ou com composabilidade, isso significa que existe uma base de dados que combinam entre uma operação, a próxima operação, próxima operação, próxima operação, ou seja, se por algum acaso eu querer, eu querer mexer ou querer ludibriar uma quarta operação, por exemplo, ela não vai ser validada porque justamente ela depende das outras anteriores. Já explico isso com um pouco de mais tranquilidade, mais calma, tá? E as finanças descentralizadas, elas possuem custódia própria, certo? Inicialmente, vamos falar sobre as diferenças principais entre o modelo tradicional de finanças, tá, e o modelo cripto. Quando a gente fala da estrutura, a gente está falando do modelo tradicional, a gente está falando daquela composição do sistema financeiro nacional, por exemplo. É um sistema que é centralizado, é regulado por órgãos do Estado, é regulado pelo Banco Central, é regulado pelo Conselho de Valores Imobiliários e etc. Já o modelo cripto, ele usa essa rede descentralizada, que é baseada em blockchain, é um sistema de segurança, tá? E governança distribuída, tá? No caso, não possui apenas uma pessoa que comanda essa governança, certo? Que comanda a blockchain. É justamente isso o significado de governança distribuída, certo? A responsabilidade é definida no momento que a pessoa faz a operação. Intermediação, tá? No modelo tradicional, operações elas passam por bancos, corretoras e bolsas. Já no modelo de cripto, as transações são feitas por protocolos e contratos inteligentes, sem a necessidade de um intermediário. Então, no modelo cripto, no modelo de finanças descentralizadas, se eu quiser fazer um contrato com alguma pessoa de qualquer tipo, de qualquer operação, eu posso fazer diretamente com ela. Eu não preciso de um banco para estar fazendo esse tipo de contrato, tá? A questão da moeda, as moedas oficiais são emitidas pelos governos, ou seja, real, dólar, euro, etc. E no modelo cripto, as criptomoedas são criadas por consenso na rede, certo? Daqui a pouquinho a gente vai ver como é que faz a emissão de criptomoedas, tá? Coloquei aqui os dois principais exemplos de criptomoeda, Bitcoin e Ethereum.
Segurança é garantida por instituições e legislação estatal no modelo tradicional e no modelo cripto é protegida por criptografia e validação descentralizada. Também é muito seguro, tá? O modelo cripto é muito seguro. Muitas pessoas, principalmente as pessoas mais velhas, ou que não têm nenhum tipo de, às vezes têm até dificuldade no modelo tradicional, dificilmente elas vão chegar no modelo cripto, porque justamente elas dependem de uma figura institucional, de uma figura governamental, uma figura estatal, para estar aprovando algum tipo de operação financeira que ela queira fazer, tá? Então, por isso que é muito difícil as pessoas chegarem nesse último nível aqui de finanças descentralizadas, justamente por essa dependência do modelo tradicional, tá? O que é super normal, tá? Desde pequeno a gente foi criado, e suas outras gerações também, a fazer operações no mercado financeiro apenas no modelo tradicional, certo? Se não fosse, por exemplo, formações como essa, formações específicas dentro de um curso, numa graduação, um curso que você queira comprar por fora, dificilmente você tem acesso a conhecimento sobre o modelo de finanças descentralizadas, tá? Questão de emissão monetária, tá? A emissão de moeda é controlada pelo Banco Central, tá? Através de política monetária, e no modelo cripto, geralmente possuem regras pré-programadas de emissão, que a gente vai ver mais para frente. E transparência, nem todas as operações são públicas no modelo tradicional, e já no modelo cripto, registros em blockchain são públicos e verificáveis. Então, um pontinho para a questão do modelo cripto nessa questão de transparência, certo? Existem vários motivos também para essas operações, nem todas serem públicas no modelo tradicional, por questões de segurança, por questões de alto valor. Geralmente, essas operações que não são públicas, elas são feitas entre Banco Central e instituições financeiras, então movimentação de muita grana, muito dinheiro. Isso também é por uma questão de segurança, tá? E quais são os benefícios e as vantagens das finanças descentralizadas, tá? É uma questão de modernização do sistema financeiro nacional, tá? Então, conforme a gente viu lá no começo, eu utilizo uma rede permissionada, ou seja, todas as pessoas elas podem participar do modelo de finanças descentralizadas, e ela foi criada justamente para criar novos meios de pagamento e estruturas de financiamento das pessoas, tá? Então, é uma modernização do sistema financeiro, e que nem a gente comentou antes, dificilmente chega para todas as pessoas esse tipo de finanças descentralizadas, tá? Possui mais eficiência e segurança, tá? Quando a gente fala mais eficiência, a gente não depende de mais uma figura para estar fazendo uma aprovação de uma operação financeira. Eu posso fazer diretamente com uma pessoa, então existe um corte de tempo aí nesse que eu posso estar ganhando, que seja importante para mim, tá? E redução de custos, né, e processos que são redundantes, que são burocráticos. é, Isso pode acontecer, a questão de burocracia, principalmente a gente sabe que no Brasil é muito grande, certo? Quando a gente fala de finanças descentralizadas, esse tempo que a gente precisa tirar para conversar com uma instituição financeira, para conversar com um banco, eu não preciso, certo? Porque eu estou negociando justamente diretamente com a outra pessoa. Existe uma ampliação do acesso ao crédito, tá? Ou seja, é um desenvolvimento de novos instrumentos que facilitam a inclusão financeira, e esses são os principais benefícios da rede descentralizada de finanças, tá? Vamos iniciar então agora o que que é a tecnologia blockchain, tá? A tecnologia blockchain, ela é a principal questão no que diz respeito à segurança dentro das finanças descentralizadas, tá? É uma forma de tecnologia de registro distribuído, DLT, muito utilizada em criptomoedas e moedas estáveis. As informações dentro da blockchain, ou seja, todas as operações, contratos, condições da operação financeira que eu estou fazendo, elas são armazenadas em blocos conectados em sequência, formando um histórico permanente e imutável de transações, tá? Eu não consigo mexer num bloco, eu vou explicar mais para frente, tá? Mas que nem eu comentei anteriormente, eu não consigo mexer num bloco que está acima do primeiro, porque justamente eu preciso validar as primeiras informações para que eu possa continuar fazendo a minha operação, tá? A validação da blockchain, ela pode ocorrer por meio desses mecanismos de consenso. O mecanismo de consenso é justamente o que define a segurança de uma rede blockchain, certo? Primeiramente, proof of work. Participantes competem para resolver um problema matemático, tá? Geralmente são mineradores de criptomoedas, que a gente vai mais para frente também.
Proof of Stake, um validador é escolhido por algoritmo conforme critérios definidos pela rede. Vamos ver isso aqui com um pouco mais de detalhes, como é que funciona a questão da validação, a recompensa e a segurança da rede blockchain, tá? Quem valida o bloco, ele pode ser receber criptomoedas, tá? Isso pode ser Bitcoin, pode ser Ethereum, estou falando dessas duas que são as principais do mercado hoje, como recompensa, exercendo uma função semelhante à emissão monetária no sistema tradicional, tá? Então, por exemplo, o Banco Central faz uma aprovação de emissão de moeda dentro do mercado financeiro, tá? Não estou dizendo nem de imprimir dinheiro, mas estou dizendo da redução de uma taxa de redesconto, da redução da taxa Selic, através dos bancos comerciais, está sendo criado, está sendo emitido dinheiro para o sistema financeiro nacional, para as pessoas que precisam de dinheiro ou não necessariamente, tá? Isso é do sistema financeiro tradicional. Quando a gente fala do sistema descentralizado, a gente está falando justamente dessa validação dos blocos, dessa mineração que as pessoas fazem, certo? E quando elas completam o desafio, vamos dizer assim, elas recebem como recompensa essas criptomoedas. E a emissão de criptomoedas, elas acontecem através dessa forma, certo? Além disso, a blockchain ela aumenta a segurança das transações e impede o problema de gasto duplo, garantindo que o mesmo ativo digital não seja utilizado mais de uma vez. De que forma que isso acontece? A gente tem aqui, por exemplo, três blocos de validação, tá? Eu quero chegar no bloco 3 de validação, certo? Porém, eu não quero passar pelo bloco um, não quero passar pelo bloco 2, eu quero ir direto para o bloco 3. Se eu quiser ir direto para o bloco 3 para validar e ganhar uma criptomoeda, por exemplo, existem as informações que são calculadas e que são somadas dos blocos anteriores. O que isso significa? A gente tem aqui embaixo, por exemplo, hash. O hash, ele é uma combinação de dados que eu tenho dentro de um bloco, e quando eu valido esse bloco, quando eu termino de fazer a validação desse bloco, eu tenho a possibilidade de passar para o bloco 2 e iniciar a validação do bloco 2 também. Porém, eu não posso pular os processos, porque para fazer a validação do bloco 2, eu necessito da validação do bloco 1. Por isso que tem aqui a soma do hash 1 e com o hash 2, tá? E justamente acontece com o bloco 3, validação do hash 2 e do hash 3. Se eu quiser validar diretamente o bloco 3 sem passar pelo bloco 1, ele vai se tornar inválido, porque eu preciso das informações do hash 2. E como eu não fiz o hash 1, eu não tenho o hash 2, certo? É mais ou menos essa lógica, de maneira simplificada. É como se fosse um nível, tá? No nível de um jogo. Eu estou passando pelo bloco 1, passei do nível 1. Agora eu vou começar a minerar o bloco 2 até chegar no bloco 3. Quando eu termino de validar todos esses blocos que me foram colocados para validar, eu ganho a criptomoeda como recompensa, tá? Nem todas as vezes, tá, pessoal? E outra, a questão de quanto eu vou estar ganhando de criptomoeda também varia. Varia muito das operações e das condições da mineração que o investidor está fazendo, tá? Mas a lógica é mais ou menos essa. Então, lembrando, novamente, a questão de bloco, eu preciso validar primeiro o bloco 1, para depois chegar no bloco 3, certo? Eu não consigo fazer a validação inicialmente do bloco 3, porque as informações, elas são combinadas. As informações, elas são somadas até o último bloco, certo? Falei para vocês também que as finanças tradicionais, um dos principais mecanismos que a gente tem é os smart contracts, tá? Ou seja, são contratos inteligentes e são criados por essa rede blockchain que executam automaticamente ações previamente definidas quando certas condições são cumpridas, tá? Elas operam com tokens e registram tudo na rede, certo? A questão de transparência, a questão de formar tudo na rede, tá todas as informações lá, é muito seguro na questão da blockchain, certo? Então, por exemplo, eu fiz uma compra, sei lá, a compra de um carro, por exemplo. Quero fazer um contrato através dos smart contracts e tem algumas condições dentro daquele contrato, tá? Aquele contrato ele só vai ser liquidado, ele só vai ser encerrado a partir do momento que todas as condições que eu coloquei para o comprador comprar meu carro foram validadas, certo? Então ela vai executar esse contrato a partir do momento que todas as condições que eu coloquei a outra pessoa cumprir, certo? E os smart contracts faz de maneira automática, tá? Faz de maneira automática.
Quando eu necessito de uma instituição, quando eu necessito de um banco para fazer um contrato, por exemplo, é uma maneira muito mais burocrática e muito mais demorada para estar fazendo, porque na grande maioria das vezes os contratos eles são vistos manualmente, no olho, certo? A pessoa não vai estar lendo. Quando a gente fala de smart contracts, não. O mecanismo de tecnologia vai fazer a leitura daquele contrato e quando todas as condições elas forem cumpridas, vai retornar para mim o contrato executado daí, tá? Então, por exemplo, aqui, o pagamento ele pode ser liberado de forma automática, tá? Na compra de um carro, compra de um bem, compra de qualquer outra coisa, assim que o serviço for concluído e validado na blockchain, certo? Quais são as características de smart contracts, tá? Coloquei apenas algumas. Segurança e previsibilidade, tá? Os contratos inteligentes, eles executam automaticamente o que foi programado, reduzindo o risco de fraude, tá? Algum tipo de erro, interpretação equivocada, sem necessidade de intermediário, que nem eu comentei com vocês antes. Aplicações diversas, tá? Pode ser usado para qualquer tipo de finalidade, tá? Pode ser títulos financeiros, imóveis, veículos, além de possibilitar essa governança de votação digital, tá? Transparência e privacidade. Como os registros dos contratos e as condições são todas registradas em blockchain, elas são permanentes e auditáveis, tá? Os contratos inteligentes oferecem alto nível de confiabilidade. Então, por exemplo, em uma eleição digital registrada em blockchain, qualquer participante pode conferir a contagem dos votos sem acesso às informações pessoal dos eleitores. Tá? Um contrato inteligente serve para isso também. Tá? Uma eleição de algum presidente de uma empresa, por exemplo, ou de alguma associação, que está definida em ata, pode ser feita através de um contrato inteligente, e todas as informações estão registradas na blockchain, tá? Passando para investimentos em criptoativos, tá? Aqui do lado direito coloquei o Bitcoin, aqui coloquei o Ethereum, tá? Eles são bem digitais, tá? Que utilizam a tecnologia blockchain, certo? Certamente vocês já ouviram falar sobre Bitcoin, pessoas que compraram Bitcoin lá em 2013, 2014, hoje estão extremamente ricas, tá? É, tem uma teoria, assim, da pessoa que fez a criação do Bitcoin, por exemplo, que a gente não sabe quem criou o Bitcoin, tá? Não sei se você sabe disso, mas a gente não sabe, a gente não tem informação do nome da pessoa que criou o Bitcoin. Certamente a pessoa que criou o Bitcoin, estando ela viva ou não, certamente ela é a pessoa mais rica do mundo, tá? Certamente, certamente. Não tem Elon Musk, não tem, enfim, qualquer pessoa, certamente a pessoa que criou o Bitcoin é a pessoa mais rica do mundo, porém a gente não tem essa informação. Porque imagina, a gente sabe quem é o criador do Bitcoin, essa pessoa tá com risco de vida, certo? Assim como o Elon Musk tá a todo momento de perder o seu patrimônio, porque muita gente fica de olho e tudo mais. Se a gente souber quem é o criador do Bitcoin, muitas pessoas também vão querer fazer algum tipo de coisa com ele. E ele tá bem, certamente ele tá bem, vivendo tranquilamente, se ele estiver vivo, né, o criador do Bitcoin. Se ele estiver vivo, ele tá vivendo tranquilamente, com o dinheiro dele, ganhando muita grana, muita grana. Os Bitcoins, eles podem ser comprados por meio de corretoras, exchanges, fundos de investimento, ETFs, ou obtidos através de atividade de mineração, tá? A gente vai focar mais nessa última parte, que diz respeito à questão da mineração, tá? Quando a gente fala de mineração, a gente está falando de pessoas, certo? Um investidor, por exemplo, que utilizam computadores para resolver problemas matemáticos, tá? Então, por exemplo, existe um problema matemático, acho que o pessoal da engenharia deve ver isso com mais detalhes, mas para fazer uma validação de um bloco, quando a gente fala de mineração de criptomoedas, a gente está falando de resolver um problema matemático para receber uma criptomoeda como recompensa. Então, eu não vou, por exemplo, imprimir uma lista de exercícios aqui, começar a resolver à mão a questão desses problemas complexos de matemática, porque eu realmente necessito de computadores de alto desempenho para resolver esses problemas matemáticos, tá? Então, sem esse tipo de equipamento, sem esse tipo de tecnologia, eu não consigo validar um bloco de criptomoeda, tá? Tem até um vídeo na internet de uma pessoa utilizando um PC comum, certo? Para estar fazendo a mineração de criptomoeda. A conta de luz dela veio extremamente alta e o computador dela não aguentou, realmente não aguentou tanta informação, justamente porque preciso de computadores de alto desempenho. E eu vou mostrar isso na prática para vocês, tá? A gente tem aqui a questão da mineração, a gente vai ver essa imagem aqui,
que é em Boden, na Suécia, tá? É uma instalação de quase 600 metros quadrados, ou seja, tem 17 mil máquinas e 120 mil unidades de processamento gráfico, certo? Ou seja, é utilizado, isso aqui você pode até pesquisar, é, sistemas de mineração de alto desempenho pelo mundo, por exemplo. Vocês vão achar várias imagens rodado pelo mundo, tá? Então aqui é um sistema, tá? É um lugar específico que as pessoas têm, uma empresa tem, por exemplo, para fazer mineração de criptomoeda. Imagine o custo disso aqui. Isso aqui é muito caro. Isso aqui é muito caro. E para resolver esses problemas matemáticos, ganhar a criptomoeda como recompensa, eu necessito disso aqui, tá? Primeiro acesso a criptomoedas, mineração, tá? Também existe transação P2P, certo? Ou seja, transferência direta de criptativos entre carteiras digitais, entre pessoas, certo? Uma pessoa quer me vender, eu quero comprar, certo? Não necessito de intermediário, logicamente, para estar fazendo esse tipo de operação. E o valor negociado pode variar em relação ao preço praticado nas exchanges, sabe? Outra forma de acessar criptomoedas é exchanges centralizadas, tá? Que são plataformas que intermediam a compra e venda de criptoativos e também oferece serviço de custódia, ou seja, serviço de guarda daquela criptomoeda, certo? E funciona semelhante a uma corretora tradicional, tá? Eu coloquei alguns exemplos de exchanges aqui, se vocês quiserem pesquisar, como Binance, Coinbase, Mercado Bitcoin e Foxbit. Um último, acho que é o último, maneira de acessar as criptomoedas, último no caso dos slides, tá? Tem outras maneiras de acessar criptomoedas. É com carteiras digitais e bancos, tá? Então, voltando agora para o modelo tradicional, a gente tem essa possibilidade de acessar criptomoedas através de bancos, tá? A negociação, elas pode ocorrerem diretamente com as plataformas dos bancos, tá? Porém, normalmente, oferece uma variedade menor de moedas e tokens em comparação às exchanges, tá? Até porque os objetivos dos bancos tradicionais são justamente outros. Existem títulos que são mais rentáveis para os bancos tradicionais e justamente as criptomoedas não são esse tipo de ativos. Alguns dos bancos oferecem a possibilidade de fazer a compra e negociação dentro das instituições financeiras, porém é muito menos rentável do que outros produtos de investimento dentro do banco, tá? Existem dois tipos de carteiras, tá? Wallet significa carteira. Carteira online e mobile, tá? Significa que são aplicativos conectados à internet, ideais para movimentações frequentes, tá? São mais práticas, indicadas para pequenos valores e permitem backup das chaves privadas. Daqui a pouco a gente vai ver que é a diferença dessas chaves. Isso é a Hot Wallet. E a Cold Wallet, tá? Uma carteira fria, são carteiras offline, tá? São carteiras físicas. Então, por exemplo, uma senha que eu preciso guardar ou algum tipo de código que eu preciso guardar comigo mesmo, eu não vou guardar numa carteira digital, porque talvez eu não acredite na segurança de uma carteira digital. Eu tenho em mão, eu tenho impresso, eu tenho escrito, a punho, por exemplo. Geralmente é uma segurança maior nesse caso dessas carteiras, né, porque justamente não tem conexão com a rede, tá? Então, essas duas carteiras aqui, Hot Wallet e Cold Wallet. Outra forma de acessar as criptomoedas, corretoras de bancos, tá? Vou passar mais rápido isso aqui. Protocolos DeFi, tá? Que são plataformas descentralizadas que oferecem serviços financeiros como empréstimos e investimentos, a gente já viu sobre as finanças descentralizadas, e caixas eletrônicos de cripto, tá? Através de autoatendimento, através de um ATM. Quando a gente vai no banco, por exemplo, tem o ATM, que é o autoatendimento, caixa eletrônico lá, tem alguns bancos que oferecem acesso a criptomoedas justamente através desses caixas eletrônicos. E existem algumas diferenças entre as chaves de segurança quando a gente fala de criptomoeda, tá? Quando a gente vai entrar em qualquer aplicativo de qualquer instituição financeira, seja banco, seja corretora, seja qualquer outra coisa, a gente necessita de um login e de uma senha, tá? Geralmente está o número da sua conta lá e a pessoa vai pedir senha. Geralmente as pessoas colocam a leitura digital e com a impressão digital e esquecem a senha. Eu sou uma dessas pessoas. Tá? Não vou julgar ninguém porque eu sou uma dessas pessoas, certo? Mas, assim como a gente utiliza de senhas para entrar em bancos, a gente precisa de senhas também para acessar as nossas criptomoedas, tá? Existem três chaves, certo? Que a gente precisa diferenciar. Chave privada, chave pública e frase semente. A finalidade da chave privada é para autorizar e assinar transações, tá? Geralmente uma senha de transação que a gente tem no nosso banco tradicional utilizado para fazer essas transações e autorizar operações com as criptomoedas, tá?
A finalidade da chave pública é receber criptoativos, certo? E a frase semente é para restaurar a carteira, certo? Então, por exemplo, se eu preciso recriar uma senha, por exemplo, para fazer qualquer uma dessas coisas com a chave privada e a chave pública, eu posso fazer através da frase semente, tá? E a frase semente, ela pode ser literalmente qualquer coisa, tá? Qualquer coisa que eu realmente me identifica. Por exemplo, aqui, o formato dela é de sequência de 12 ou 24 palavras. Então, eu posso colocar qualquer coisa. Eu posso colocar estrogonofe, pizza, cama, sei lá, qualquer coisa, literalmente qualquer palavra. Geralmente eu tenho anotado, né, registrado essa senha, essa frase semente, que quando eu precisar recuperar uma senha, recuperar algum tipo de visualização que eu preciso fazer com operações que eu fiz através de criptomoedas, eu utilizo essa frase semente, que pode ser qualquer palavra. Realmente vai da escolha da pessoa. O compartilhamento da chave privada, ela nunca deve ser compartilhada, tá? Porque justamente é uma senha de um banco, então eu não posso compartilhar a minha chave privada, tá? Ela justamente é minha, porque se alguma pessoa ela precisa que eu faça um pagamento e ela tem acesso à minha conta e ela tem acesso à chave privada, ela vai fazer de maneira tranquilamente, porque ela tem acesso à minha conta e tem acesso à minha chave privada. Então ela nunca deve ser compartilhada. Já a chave pública ela pode ser divulgada para receber dinheiro, tá? Para receber criptomoeda, para receber valores, então ela pode ser divulgada. E a frase semente, ela também deve ser mantida em segredo, porque eu uso ela justamente para recuperar a minha senha da chave privada. O formato da chave privada é o código extenso em hexadecimal, tá? E a chave pública é o endereço alfanumérico mais curto. Então, uma sequência de números que a gente utiliza para fazer a chave privada e fazer a chave pública. E se exposta a chave privada, tem um alto risco de perda nos fundos, tá? É uma chave muito importante. A chave pública sem risco direto, tá? Porque eu utilizo ela apenas para fazer recebimento. E a frase semente também tem um alto risco, porque permite recriar a carteira, tá? Então, se eu quiser, por exemplo, mudar a minha chave privada através da frase semente, eu posso, certo? Algum hacker, por exemplo, consegue ter acesso à minha chave privada, ele pode mudar através da frase semente, mudar a minha chave privada e eu não ter mais acesso à minha conta. É possível isso acontecer, tá? Pessoal, esse foi essa última aula de conteúdo, tá? Que a gente fez para nossa cadeira de certificações, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem durante essa semana, me peçam, tá? Nossa prova já é na próxima semana, hoje é domingo, então durante essa semana já é a nossa prova, tá? Espero que vocês estejam tranquilos quanto à faculdade, quanto a provas, trabalhos, para estar fazendo essa nossa prova de maneira mais tranquila, tá? Então, agradeço desde já, tá? E qualquer dúvida que vocês tenham, podem me pedir, pode pedir para o Paulo, sem problema nenhum, tá, pessoal? Um grande abraço e até mais.